O Mundial já começou, então não havia melhor altura para fazer o primeiro episódio de Como Joga, edição Mundial 2026. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Lemos e há cerca de um ano eu fiz a análise dos grupos do Benfica e do Porto no Mundial de Clubes e estou então de regresso para fazer análise desta vez das seleções lusófonas que vão disputar o Mundial 2026 e vamos começar por aquela que vai entrar primeiro no relevado. O vídeo de hoje é para responder a como jogam as 4 seleções do grupo C deste campeonato do mundo, o grupo do Brasil. O grupo C, que é um grupo até bastante marcado pelo contraste entre as 4 seleções presentes nele. Temos um Brasil que é pentacampeão mundial e que nunca falhou um mundial em sua história, mas que ao mesmo tempo chega com muito mais dúvidas do que certezas deste mundial. Enquanto temos o Haiti, que regressa ao mundial após mais de 50 anos, então está a viver o melhor momento da sua história recente e vai tentar viver ao máximo este mundial em cada oportunidade que tiver. Enquanto temos a Escócia, que ao contrário do Haiti, tem uma história mais consolidada na história dos mundiais, mas que também só regressa aos mundiais após 28 anos. Então também está à procura de fazer uma boa campanha, quem sabe até passar aos playoffs pela primeira vez. E por fim temos o Marrocos, que fez uma excelente campanha em 2022, chega ainda mais forte a 2026 e sobretudo com uma mentalidade muito mais ofensiva. É uma seleção que chega aos Estados Unidos para fazer frente aos grandes colossos do futebol mundial. Vamos começar então a analisar cada uma das 4 seleções deste grupo, a começar por aquela que é a favorita. O Brasil, que é talvez a seleção mais difícil de responder como é que joga, porque esta é uma pergunta que possivelmente nem o próprio treinador sabe responder definitivamente. O Brasil passou por 4 treinadores ao longo do último ciclo, está hoje a ser comandado por Carlo Ancelotti, treinador que dispensa apresentações, mas que ainda assim teve pouco tempo para trabalhar este Brasil, sobretudo porque o calendário de seleções é completamente diferente do que é o calendário de clubes. Ainda assim, o Brasil faz um mau ciclo e com o Ancelotti acaba por viver mais um período de teste. O Ancelotti não repete 11 em quase o jogo nenhum e chega ao Mundial com mais dúvidas do que certezas. Ainda assim, o mais provável é que o Brasil, por mais que possa desempenhar um 4-2-3-1, um 4-3-3 ou outra disposição tática, o mais provável é que o Brasil mantenha o que foi o mais comum do Carlo Ancelotti, que é um 4-2-4, a defender um 4-4-2. E Vinícius Júnior, assim como fez no Real Madrid, começa a assumir no Brasil a mesma função, mais da dupla de avançado, e isso permite o Vinícius Júnior, que é o jogador principal desta seleção brasileira, ter muito mais liberdade para atacar de fora para dentro, de dentro para fora, para receber a bola mais próxima da baliza adversária e também a defender num 4-4-2, não ter tantas obrigações defensivas quanto teria se estivesse aberto à esquerda. Daí surge uma grande dúvida do Brasil: quem é que vai ser o outro avançado e quem é que vai ser o jogador à esquerda? É uma dúvida que surge muito pela ausência, sobretudo, do Rodrigo. O Brasil que tem bastante desfalques por lesão. Temos o Rodrigo, temos o Estevão, temos o Militão, temos o Wesley. Então o Brasil também perde grandes nomes que seriam possivelmente titulares desta seleção e justamente daí surge a dúvida: quem é que é o jogador que vai fazer a esquerda? Tivemos Martinelli, tivemos Rafinha, tivemos Luís Henrique à direita. Isto leva a um problema: o Brasil nesta formação só tem 2 médios, que é o Bruno e o Casemiro. São 2 jogadores para fazer apenas a ligação entre a defesa e o ataque, falta ali um médio criativo. E daí o Rafinha acaba por ser o jogador mais prejudicado nesta seleção de Carlo Ancelotti, porque vai precisar ser muito mais um criador do que é no Barcelona. Daí, o mais provável é que o 9 seja o Mateus Cunha, porque o Cunha é justamente um 9 que na verdade é um 10, que consegue muito bem baixar e fazer esse falso 9 para que tanto o Vinícius quanto o Rafinha, quanto o Martinelli, quanto qualquer outro jogador mais incisivo do Brasil possa aproveitar as suas costas. Então, o mais provável é que seja o Mateus Cunha a fazer dupla com o Vinícius e possivelmente o Martinelli, o Paquetá ou o Luís Henrique a fazer este segundo médio mais aberto, com o Rafinha a poder trocar entre a direita ou a esquerda, apesar da direita ser o mais provável porque ele à esquerda fica muito próximo do Vinícius e o Brasil perde em ter os seus 2 melhores jogadores tão próximos um do outro. Outra dúvida também são os laterais. Na esquerda, 2 jogadores muito confiáveis, mas que não são fenomenais. Temos Douglas Santos e Alexandre. Alexandre, muito experiente e possivelmente vai ser o titular pelo menos no primeiro jogo, mas o Douglas também já mostrou fazer um trabalho limpo para o Brasil, não é muito chamativo, mas faz o trabalho que tem que ser feito. À direita, o Brasil já teve Militão e Wesley, fez uma excelente época na Roma, mas também se lesionou no último amigável do Brasil. Então a defesa direita vai precisar ser assumida ou pelo Danilo, no Flamengo que tem sido central, ou o Ibanhas, que também é central, mas 2 jogadores que conseguem fazer a defesa direito. Inicialmente vai o Danilo por ter tido mais carreira enquanto defesa direito, mas o Ibanhas também pode fazer essa função. À baliza temos o Alisson, dificilmente o Alisson perde esta titularidade, por mais que tenha regressado agora de lesão. E a dupla de centrais é a dupla finalista da Champions League, Gabriel Magalhães e Marquinhos, não há qualquer dúvida. É um Brasil então que, ao contrário do que se habituou
ser aquela seleção que tem bola, que joga bonito, é uma seleção que não se preocupa muito com isso. É uma seleção que se preocupa em ter uma defesa sólida, ganhar a bola, aproveitar a velocidade e a individualidade dos seus jogadores. Mas ele que vai ganhar a bola com o Casemiro, com o Bruno, vai logo procurar a ruptura do Vinícius, com o Mateus Cunha baixar para criar e o Rafinha, e vai procurar a velocidade e a definição dos seus grandes jogadores como o Rafinha e como o Vinícius. E quem diria que este primeiro jogo do Brasil seria logo contra o seu maior concorrente deste grupo? Marrocos chega a 2026 com muito mais ambições do que teve em 2022. Marrocos teve a melhor campanha da sua história e foi a primeira seleção africana a chegar a uma meia-final do Mundial em 2022, eliminou a Espanha e também Portugal, e que chega a 2026 a ter trocado de treinador a 3 meses do Mundial. Em março, Regragui, que foi o responsável pela excelente campanha em 2022, foi mandado embora e foi substituído por Ouabi, que era o treinador do Marrocos Sub-20, que foi campeão mundial. Vale a pena ter isto em mente. O Marrocos foi campeão mundial Sub-20 e é uma seleção a ter em conta para os próximos mundiais, e que justamente por isso teve este ambiente no país como um todo de que a seleção era capaz de mais. A seleção de Regragui era uma seleção muito defensiva e existiu essa sensação geral na Federação de Marrocos que não era o suficiente para a qualidade que o plantel já consegue começar a ter. E justamente por isso que entra o Ouabi, que é o treinador que começa a sua carreira a treinar na Bélgica, um país também muito voltado para o desenvolvimento de jovens jogadores, e era o treinador do Marrocos Sub-20. E não à toa, a seleção mal o Ouabi assume, começa a ter já novos nomes, como é o caso de Boadi, por exemplo, um jovem de 18 anos que tem tudo para ser o titular e ser uma das grandes revelações deste Mundial de 2026, e justamente por isso a seleção do Ouabi, mesmo com pouquíssimos jogos, já se mostra uma seleção muito mais ambiciosa e muito mais ofensiva. Temos uma seleção vai jogar num 4-2-3-1, diferente do 4-1-4-1, onde a Rabat era a âncora de Marrocos. Temos agora um 4-2-3-1 com Boadi e Anaïu fazerem-se duplo pivô que vai ligar a defesa ao ataque, mas que também vai contar com muita flexibilidade, porque Hakimi vai ser a grande estrela desse sistema. Por mais que tenha grandes jogadores como Abde e Brahim Dias à frente, o grande nome do sistema de Marrocos chama-se Achraf Hakimi. Defesa direito, que já teve um grande destaque ofensivo nos últimos anos, mas que vai ser mesmo o dono do sistema de Marrocos, porque vai ter a liberdade total para subir, para auxiliar ao ataque, para criar o jogo e também decidir lá na frente, e justamente por isso Mazraoui muito provavelmente vai constantemente baixar para fazer o terceiro defesa, para que Hakimi possa subir e fazer ali um 3-5-2 com Abde à esquerda, Hakimi à direita e o Brahim Dias a também ser um jogador um pouco mais técnico e mais criativo a fazer uma zona mais central para que Hakimi possa explorar essa ala direita. Temos um Marrocos que vai mesmo priorizar ter a bola no meio campo, já não quer ter os 30% que se habituou no último ciclo, é uma seleção que quer ter próximo dos 50%, quer ter mais bola, quer dominar, quer ser mais ofensivo, ser mais protagonista. E um grande exemplo disto é que o ponta de lança de Marrocos já não é mais Youssef An-Nesyri, que é o melhor marcador de sempre de Marrocos em mundiais. Já não é o titular. O titular hoje do Marrocos do Ouabi é Salibari, um ponta de lança que na verdade não é oficialmente um ponta de lança, mas que tem exercido essa função justamente porque vai fazer algo semelhante ao Mateus Cunha, ser um ponta de lança muito mais móvel, que vai baixar muito mais para que o Marrocos possa manter a posse no terço ofensivo e que também possa possibilitar a infiltração de Abde e Brahim Dias às costas, ou talvez de Hakimi, às costas desse ponta de lança. Então temos um Marrocos completamente diferente do que vimos em 2022, é uma equipa que não vai priorizar mais esse primor defensivo, é uma equipa que quer ter bola, quer ter o domínio do jogo e que vai querer fazer frente a qualquer uma seleção que esteja no seu caminho neste Mundial 2026. Então temos uma seleção bastante interessante, com uma margem de crescimento enorme. Então, mesmo se este Mundial não correr tão bem, até pela troca ter sido tão recente, o Ouabi é o nome de Marrocos para um projeto que pode chegar muito forte em 2030. E após fazer o jogo mais interessante do grupo contra o Marrocos, o segundo jogo do Brasil é o Haiti, que é em teoria o jogo mais acessível, mas é uma seleção, ao contrário das duas anteriores, que não trocou de treinador ao longo do ciclo e que tem um projeto muito mais estável e muito mais bem definido. Vai ter como grande nome Bellegarde, jogador de Premier League, que é de uma prateleira acima em relação ao resto do plantel e que justamente por isso vai ser por onde o jogo inteiro do Haiti passa. Ele que vai ligar a defesa ao ataque, ele que vai concluir as jogadas, ele que comanda as bolas paradas, é ele que comanda totalmente o jogo do Haiti, que ao contrário do que se pensa, é uma seleção que vai sim ter um bloco mais baixo, respeitar muito os adversários, vai deixar a equipa adversária ter bola e não vai ter grandes preocupações em relação a isso, porque percebe muito bem a mão de obra que tem, mas que ainda assim vai ter um foco muito grande numa intensidade altíssima, sobretudo quando a equipa adversária comete algum erro. Então a pressão do Haiti é muito forte, muito agressiva, sobretudo no erro do adversário, mas é uma equipa que tem uma agressividade muito alta, o que não é tão comum
quando pensamos em seleções assim, prateleiras mais baixas, mas então é uma equipa muito bem estruturada, no 4-2-3-1, onde Jean-Jacques e Pierre vão fazer esse duplo pivô, dois médios defensivos clássicos, vão para bater, para serem agressivos, para recuperar a bola e dar a bola a quem sabe, que é Bellegarde. Depois tem aos lados Providence e Casimir, dois alas muito agudos, a Casimir principalmente vai explorar muito às costas de Pierrot, que também é mais um ponta de lança neste grupo, vai ser muito mais pivô e muito mais auxiliativo à Bellegarde na criação, para que os alas possam explorar as costas. Então é uma equipa que vai apostar muito na pressão alta ao erro do adversário e na transição rápida, em busca de uma bola que possa dar aquele golo decisivo e quem sabe sonhar com algum ponto neste Mundial, porque o Haiti chega com uma seleção menos favorecida neste grupo e qualquer ponto vai requerer muita luta por parte desta equipa. Então é uma equipa bastante agressiva. Claro que Roy é que vai ser o responsável a dar um pouco mais de continuidade na transição rápida da equipa. A nível de centrais, Duverne é um central que não é exatamente central. Ele é lateral direito de origem, mas que na seleção desempenha papéis de defesa central esquerdo, sobretudo para fazer coberturas no sistema defensivo do Haiti, que vai priorizar sempre um bloco mais baixo, ganhar a bola no erro do adversário, ser agressivo, bater, recuperar a bola, transição e procurar uma bola decisiva para fazer história neste Mundial. E justamente para isso é que surge a única e a grande dúvida do que é que vai ser este Haiti neste Mundial, porque Bellegarde não vai ser a única referência desta seleção. O Haiti, nos últimos meses, conseguiu começar a contar com Isidore, ponta de lança também de futebol inglês, que também é de uma prateleira muito acima dos demais colegas, é um jogador que fez muitos golos no futebol inglês e que chega para ser de longe o melhor avançado desta seleção. Pierrot tem características muito diferentes, Isidore é um ponta de lança muito mais agudo, muito mais ofensivo, sem medo de ir para cima, explorar as costas da defesa, então vai dar muito mais qualidade e muito mais possibilidades ao ataque deste Haiti, à transição sobretudo deste Haiti, e daí surgem duas opções. Onde é que entra Isidore nesta seleção? Vou fazer dupla de avançado com Pierrot no 4-4-2, com Pierre possivelmente a perder lugar a Bellegarde, faria duplo pivô junto com Jean-Jacques, para que o Haiti possa ter mais criatividade no meio campo, manter um pouco mais a posse, não perder tão facilmente e encontrar essa bola perfeita para o Isidore ou para o Pierrot. Ou então outra possibilidade é que o Casemiro e o Providence revezem quem é que vai fazer a ala esquerda, enquanto Bellegarde vai para a direita para que o Haiti possa manter os dois médios defensivos e Isidore vai assumir a direita deste ataque do Haiti. Acho difícil que o Pierrot saia, também é uma possibilidade, só sai o Pierrot e entra o Isidore, mas penso que o Haiti ganha muito a ter um ponto de lança mais fixo, que vai aprender a defesa, que vai baixar para dar possibilidade de jogo curto e aproveitar as suas costas. Então acho que o mais provável é que Isidore faça dupla de avançado com o Pierrot e o Casemiro vai disputar junto com o Providence a ala esquerda deste Haiti. Como eu referi, vai à procura do seu primeiro ponto de sempre em campeonatos do mundo da FIFA. E por fim, o último jogo do Brasil é frente à Escócia. O jogo este, que curiosamente, é um dos embates que mais vezes já aconteceu na história dos mundiais. Já aconteceu 4 vezes. Vai acontecer a 5ª vez que teremos um Brasil-Escócia em mundiais, sem contar amigáveis. E a Escócia então, que é uma seleção que fica no meio termo. Não é uma seleção tão inferior quanto o Haiti, mas também não é uma seleção que encanta em qualquer sentido do jogo. É uma equipa que tem muitas dificuldades técnicas, mas é uma equipa que continua a ser no meio termo, também a nível de estrutura e de estabilidade no trabalho. Steve Clarke é o treinador da Escócia já há 7 anos e foi o responsável por levar a Escócia de volta aos grandes palcos. Regressaram ao Euro em 2024 e agora regressam ao Mundial em 2026, mas é uma equipa que continua presa muito ao pragmatismo do que seria a raiz do futebol britânico, muito mais física, linhas muito próximas, quer os médios, quer os defesas, estão sempre muito próximos, uma equipa que joga no espaço curto, uma equipa que não explora tanto assim a transição, uma equipa que procura mais uma bola parada, um jogo mais físico, um jogo mais aguerrido, e tudo o que é reparatório ofensivo vai passar por um homem só, Scott McTominay, que está aqui no nosso diagrama como 10, mas que na verdade pode fazer duas funções. A Escócia tanto pode jogar neste 4-2-3-1 que estamos aqui a ver, como no 4-4-2, o McTominay, que é o homem-golo desta seleção escocesa, que de resto vai se focar muito em ter um bloco muito sólido, uma equipa muito pragmática, que não se importa de não ter bola, uma equipa que também não está muito preocupada em grandes transições, uma equipa que vai procurar as bolas paradas, vai procurar o jogo físico, vai procurar partir constantemente o jogo do adversário, e justamente por isso é uma equipa que, por mais que seja fraca tecnicamente, é muito difícil de bater. É uma seleção muito estável, continua a ter bons nomes, não é obviamente uma seleção do nível do Marrocos e do Brasil, mas tem bons nomes. John McGinn, Robertson,
e McTominay são os grandes nomes desta seleção, que de resto vai focar mais em ter ali um Ferguson e McLean, possivelmente, como as duas referências ali do duplo pivô. McLean um jogador muito mais defensivo, muito mais agressivo, muito mais partidor do jogo, enquanto Ferguson tem um pouco mais de qualidade para poder dar essa criatividade na seleção escocesa. Billy Gilmour, por exemplo, é uma opção. Scott McTominay subir para fazer dupla de avançada para que a equipa tenha mais referência ofensiva, ou então a equipa até pode mudar para um 3-5-2, porque neste desenho que estamos a ver falta um nome também muito importante, que é o de Kieran Tierney, que faz um bom trabalho não só como defesa esquerdo, onde é suplente porque temos lá Andy Robertson, mas também à central pela esquerda numa linha de 3. Então isto também é uma possibilidade para esta Escócia ter mais jogadores no meio campo, ter Kieran Tierney a fazer trio de centrais com Hanley e Sutar, para que Robertson possa ser o ala pela esquerda, Nicky ser o ala pela direita e a equipa continuar a ter essa habilidade de defender com 5, mas também ter mais jogadores no meio campo para ver se consegue ser um pouco mais dominante contra o Haiti sobretudo. Ainda assim, o formato a 3 centrais é um formato que a Escócia abdicou já há mais ou menos 2 anos, após o péssimo desempenho que tiveram no Euro. A Escócia tradicionalmente jogava com uma linha de 5, mas depois do péssimo desempenho no Euro 2024, o Steve Clarke acabou por trocar e estabelecer mais um 4-4-2 ou um 4-2-3-1, como vemos aqui. E justamente por isso, acho pouco provável que a Escócia o faça. Mesmo contra o Haiti, acho pouco provável. Temos uma Escócia muito pragmática, vai jogar o jogo pelo que o jogo for, não está muito preocupada em causar boas impressões ou não, está sim preocupada em fazer jogos bons o suficientes para pontuar e garantir o seu lugar pela primeira vez na história, numa fase a eliminar de um campeonato do mundo. E é assim que analisamos então as 4 seleções deste grupo C do Campeonato do Mundo 2026, 4 seleções com contextos muito diferentes, como podemos ver. O Haiti vai à procura do seu primeiro ponto de sempre em mundiais e justamente por isso, a começar aqui o que é que são algumas previsões para este grupo, o Haiti é a seleção que muito provavelmente vai ficar em último, enquanto a Escócia tem uma boa história em mundiais, mas nunca conseguiu passar da fase de grupos e justamente por isso vê nesse novo formato uma possibilidade de fazer história. Enquanto Marrocos e Brasil são as duas seleções mais fortes, vão disputar o primeiro e o segundo lugar. Eu pessoalmente vejo o Brasil ainda à frente, por mais que o Marrocos esteja numa crescente fantástica, uma seleção muito forte, que esteja num momento muito bom, o Brasil continua assim a ser a seleção favorita deste grupo. Mas tem que mostrar no relevado. E é justamente isso que vamos ver amanhã no jogo da abertura deste grupo, que é Brasil e Marrocos, um dos jogos mais encantadores deste Mundial. E assim concluímos então este vídeo de análise ao grupo C. Espero que tenham gostado. Se tiverem algum comentário, estejam à vontade para comentar cá em baixo, mas deixo também o convite para que não saiam daí, porque nos próximos dias podem esperar a análise também do grupo de Cabo Verde e de Portugal neste Mundial 2026. Obrigado e até uma próxima.